Pelo sinal da Santa Cruz, oramos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos irmãos, celebramos hoje o 16º domingo depois de Pentecostes, e hoje São Paulo, falando aos Efésios, também dirige-se a cada um de nós. O desejo de Deus é que todos nós estejamos alicerçados na caridade, não só no amor fraterno entre nós, mas na caridade personificada em nosso Senhor Jesus Cristo, de tal modo que, conhecendo o amor de Deus nessa pessoa divina e humana, Jesus, nós saibamos, quase como alguém que pega a fita métrica ou o metro, saibamos medir no próprio Jesus qual é a altura, a largura, a profundidade e o comprimento deste amor. E concluiremos que o amor de Deus encarnado por nós, é infinito. É mais ou menos esse o resumo da mensagem de São Paulo aos Efésios na primeira leitura, que por acaso é um trecho, um pedacinho da leitura que coincide com a epístola do Sagrado Coração de Jesus. No Evangelho nós acabamos de ouvir essa cena tão tocante. Jesus foi convidado para a casa de um príncipe dos sacerdotes, dos fariseus. Príncipe aqui quer dizer uma pessoa, um dos principais fariseus daquela época. Jesus vai e parece que armaram uma cilada para nosso Senhor, ou providencialmente Deus mandou ali aquele homem hidrópico, um homem que tinha uma mão seca. Jesus, vendo aquela situação, não esperou os seus inimigos se manifestarem, porque dizia o Evangelho, todos eles estavam espiando, observando nosso Senhor para pegá-lo em alguma falta. Porque os judeus colocavam tanta importância no cumprimento da lei que esqueciam do espírito da lei. Uma dessas leis era o descanso sabático, não trabalhar em dia de sábado. E nesse não trabalhar em dia de sábado, eles levavam o exagero ao extremo. Nosso Senhor, então, vendo-se cercado de importantes convidados e diante dele colocado um homem da mão seca, aproveita a ocasião para dar a lição que nós acabamos de ouvir. Ele pergunta, não a qualquer pessoa, mas aos legistas, ou seja, aqueles que conheciam a lei, aos mestres: é permitido ou não curar em dia de sábado? Ou, em outras palavras, curar é um trabalho manual ou não? Porque, dependendo da resposta, consequentemente, haverá permissão ou não para fazê-lo em dia de sábado. Mas Jesus também, além da pergunta, já meio que joga na cara deles a realidade. Defendem a lei, bradam a lei bem alto, mas na sua própria vida eles são hipócritas. Porque disse nosso Senhor, se um boi ou um jumento cai num poço em dia de sábado, eles vão lá e imediatamente fazem um esforço brutal de tirar aquele animal de dentro do buraco, mesmo sendo dia do descanso sabático. É permitido ou não curar? Jesus não fez aqui, como em outras ocasiões, sinais externos, não fez uma longa oração em voz alta para que todo mundo ouvisse. Jesus não fez aqui barro com a sua saliva, um esforço entre aspas, nada disso. Jesus simplesmente curou aquele homem com um ato da sua vontade e o mandou ir embora. Provavelmente aquele homem foi embora louvando a Deus. Ninguém pôde responder a nosso Senhor. Primeiro, porque a cura não se encaixa exatamente no trabalho. Segundo, porque se ele dissesse que era permitido, estava dando a nosso Senhor o aval para curar aquele homem, que era o motivo pelo qual eles estavam observando o nosso Senhor. E se dissesse que não era permitido,
Nosso Senhor já jogou por terra todo e qualquer argumento que eles pudessem dar quando os acusou ou demonstrou em alta voz a sua hipocrisia. Caríssimos irmãos, aqui devemos tirar uma lição também para nós. Uma das características nossa, por assim dizer, o desse dito mundo tradicional, é o amor à lei, às tradições, aos costumes. É por isso que nós todos estamos aqui, pela missa multissecular, pela beleza dos paramentos, dos hinos, todo esse conjunto de coisas que só é possível pela observância do costume, da lei, das tradições. Mas de tudo isso que é bom, sumamente necessário e recomendável, podem sair desvios, podem sair verdadeiras hipocrisias na nossa vida diária. Por exemplo, como é bonito nós percebermos como existe ainda entre nós a roupa de missa. Pelo menos deveria existir, pelo amor de Deus. Ou seja, quando eu vou à missa, não vou vestido de qualquer modo, como eu vou a qualquer lugar. Tem uma roupa que eu coloco para demonstrar o respeito da casa de Deus. Mas do que adiantaria esse decoro aqui dentro, se durante a semana alguém se vestisse de modo indecoroso, leviano, sensual, cheio de decote, transparência? Seria apenas uma hipocrisia. Não seria sequer seguir etiqueta, porque a etiqueta traz consigo a ideia de uma certa moral, de um certo recato, um certo nível de vida. O que seria a nossa observância aos costumes da confissão dominical, por exemplo, como uma boa preparação para a Sagrada Comunhão, se depois, na segunda-feira, começamos a bater o ponto naquele pecado que vai nos acompanhar durante toda a semana até a próxima confissão? É uma hipocrisia. Claro que há casos de pessoas que, pelo vício, ou pela fraqueza, ou pelos dois, a pessoa de fato tem um único alívio, o único momento que ela pode respirar no combate contra o pecado é quando ela vai à igreja, confessa e comunga. Porque logo depois, pelo vício, no qual ela é arrastada, sequer tem forças para resistir. Mas nem todo mundo é assim. Do que adiantaria chegarmos cedo na igreja, por exemplo, rezar o nosso texto, a nossa ladainha, depois assistir a missa com precipitação, com falta de atenção, chega atrasado na missa, sai antes de terminar, no caminho, no carro, discussão em família, sai da igreja, discussão, durante a semana, brigas e mais brigas, fofoca, desonestidades. Onde estaria o valor da lei e da tradição? É uma lei oca, uma modéstia oca, que não encontra respaldo na nossa vida diária. É contra essa hipocrisia que Nosso Senhor hoje fala a cada um de nós, desde o padre até o mais simples fiel. Procuremos, portanto, caríssimos irmãos, tomar para nós a advertência e a chamada de atenção de Nosso Senhor. Nosso Senhor quer que amemos a lei, não pela letra de São Paulo, a letra mata. O espírito da lei, esse sim, é que dá a vida. E Nosso Senhor conclui o Evangelho com essa pequena parábola, olhando a disposição das pessoas naquele lugar, naquele jantar. E o exemplo que ele usa é muito simples, que ninguém aqui se ofenda. É Nosso Senhor que fala: quando fores convidado para um evento importante, não se sente na frente imediatamente, que pode ser que o dono que te convidou também tenha convidado uma pessoa mais importante, e quando esse mais importante chegar, ele te peça para sentar mais atrás e ceda o seu lugar. Pelo contrário, toma logo o assento de trás, o mais simples que houver, para que quando chegar aquele que te convidou, te chame para vir mais para frente. E todo mundo observando essa cena, vai ser para você um motivo de honra, de glória. Tudo isso, Nosso Senhor quer dizer que
neste mundo, aquele que procura ser, aparecer, exaltar-se, colocar-se sempre num pedestal, é um prenúncio de uma grande queda. Porque todo aquele que se eleva, todo aquele que se exalta, todo aquele que se mostra grande, que quer aparecer grande, ou que de fato é grande, mas faz questão de que todos saibam que você é grande, corre o grande perigo de cair. São Paulo já dizia: quem estiver de pé, cuidado, cavéter, cuidado para não cair. E quanto mais alto for o pedestal em que nós nos colocamos, mais feia será a queda, maior será a vergonha. Como se alguém aqui na igreja lotada tivesse um lugar especial reservado para um grande personagem e o padre se visse obrigado: amigo, será que você pode ceder o lugar para esse convidado ilustre? E lá para trás, imagina a vergonha que essa pessoa passaria. Tomemos, caríssimos irmãos, o último lugar. Nosso Senhor mesmo disse: eu que sou o Senhor, o Mestre, dei-vos o exemplo, para que também vós façais o mesmo. Eu que sou aquele que devo ser servido, vim a esse mundo para servir. Falava isso no contexto da última ceia, quando ia fazer o lava-pés. Porque se é assim que o Mestre faz, é assim que os discípulos devem fazer: servir um ao outro, para seguir o exemplo do Mestre. Peçamos, portanto, a Nosso Senhor a graça dessa grande humildade. Castidade e humildade são as duas grandes virtudes que mais nos fazem parecidos com Nosso Senhor. Aproveitemos, portanto, o exemplo do Evangelho de hoje para, aprendendo a lição da humildade, de colocar-se em último lugar, daquele que interpreta a lei em favor da caridade, nos conformemos à vontade de Nosso Senhor, reconhecendo a nossa fraqueza e, ocupando o último lugar, nos reconheçamos como humildes, pobres pecadores, que é o que de fato nós somos, para que um dia, unido a Jesus, passando esse mundo unido a Jesus, um dia, finalmente, aí sim, mereçamos Nosso Senhor falar para cada um de nós: amigo, venha mais para a frente, ou seja, bendito de meu Pai, vinde para o banquete, vinde para o reino que meu Pai vos tem preparado desde o princípio do mundo. Que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.